canal Júnior Sem Fronteiras e no vídeo de hoje a gente fala diretamente da cidade de Dublin, aqui na Irlanda, o meu país número 12. Olha só que linda que é, galera, essa cidade. Que visão bonita aqui do rio. E no vídeo de hoje a gente vai mostrar um pouco dessa cidade tão famosa, cidade capital da Irlanda, o país aí conhecido pelos celtas, sua cultura celta, o seu povo de cabelo vermelho. E galera, esse vídeo só é o primeiro que eu vou fazer aqui no país da Irlanda, o meu país número 12. Eu vou fazer uma road trip aqui na Irlanda, eu já vou dando spoiler, eu vou chegar também na Irlanda do Norte. Vamos fazer esses dois países, então meu 12º e meu 13º. E a gente vai fazer uma viagem de carro por uma semana aqui, conhecendo as paisagens tão incríveis que esse país é tão famoso, né? Esse país é tão famoso por essas paisagens incríveis assim do norte. A gente vai mostrar tudinho, mas no vídeo de hoje a gente vai mostrar a capital, Dublin. Ah, cara, olha que foda, velho. Se você já viu algum filme que você passa na Irlanda, você já viu uma coisa dessa aqui. Aquelas antigas, sei lá, como é que se diz? Caixas de metal para enviar correspondência, cara. Tá escrito post aqui, ó. E aqui, ó, tá para ir para Dublin, para outras cidades do país. Cara, que foda, velho. Nossa, galera, e a vibe das ruas de Dublin. Hoje tá um dia tão lindo. Olha, Dublin normalmente tem uma fama de sempre chover, e hoje tá um céu azul, um dia de sol, tá animado. Olha só que linda que é a vibe de Dublin. Dublin é uma cidade aconchegante, eu diria. Acho que seria aconchegante a palavra certa. Eu já vim pelas partes mais afastadas do centro, parecia tudo tão verdinho, tudo tão aconchegante, tudo tão pacífico. E aqui o centro, mesmo sendo um centro, é um centro ainda muito aconchegante, eu diria. Adorei. Tô adorando Dublin. Muito, muito bonitinha, cara. E olha, galera, essa aqui, ó, que a galera tá tirando muita foto, é uma personagem bem popular da música popular, vamos dizer assim, da Irlanda. Ela aparece em algumas canções, ela se chama Molly Maloney. E ela se trata uma vendedora ambulante da Irlanda nos períodos do século XIX, eu acredito, e que acaba tendo trágico fim, morrendo de febre. Mas ela tem uma história aqui na cidade por conta de músicas. Então a galera para muito aqui para fotografar com essa estátua aqui. Eu vi ela na internet e eu não imaginava que ela tinha os peitos grandes assim não. E já passaram a mão bastante, que tá até brilhando. E galera, vocês conhecem aqui a Irlanda e Dublin? Principalmente, eu acredito, ou vocês já ouviram falar, o Festival de São Patrick, que é como se fosse o carnaval deles aqui, vamos dizer assim. Cara, como vocês podem já ter visto na televisão ou algum outro lugar, esse lugar aqui fica todo verde quando é esse Festival de São Patrick, que é o maior festival daqui do país, principalmente aqui na cidade de Dublin, né, que é a capital. Então a galera se veste de duende, se veste de verde, vai fantasiado pra rua, fica todo mundo na rua bebendo muita cachaça, porque se tem um povo que bebe cerveja, não cachaça, que bebe cerveja é o povo da Irlanda. Acho que eles ganham até dos alemães. Mas eu vou trazer um pouco pra vocês da história do que é esse Festival de São Patrício, caso você nunca tenha escutado sobre isso. A festa de São Patrício, celebrada em 17 de março, é uma homenagem a São Patrício, o padroeiro da Irlanda, famoso por trazer o cristianismo para o país no século V. O dia é repleto de tradições culturais e religiosas, destacando-se pela cor verde, desfiles vibrantes e música tradicional irlandesa. Pessoas ao redor do mundo, especialmente em comunidades com descendentes irlandeses, vertem-se de cor verde e participam de festas e eventos que celebram a rica herança irlandesa. Além das festividades, muitos assistem a missas e em honra a São Patrício, mantendo viva a essência religiosa da data. Essa celebração global transcende fronteiras, simboliza a alegria e o orgulho da cultura irlandesa, e é regrada, claro, a muita cerveja. Então tá isso daí que é o festival, como eu falei pra vocês. Infelizmente não consegui, a primeira vez que eu tô vindo aqui na Irlanda não é no Festival de São Patrick, mas pretendo um dia vir, porque essas celebrações tradicionais são bem únicas, são bem legais de assistir. Então tenho certeza que vai estar bem caro pra vir pra cá, mas quem sabe um dia a gente consegue vir nesse tempo. E galera, uma coisa que eu acabei de ver, e aí lembro pra falar pra vocês, cara, o carro aqui, claro, como é uma região que antes era britânica, né? Aqui eles todos seguem a mão inglesa, cara. É muito bizarro tu ver um carro e a galera tá dirigindo do lado direito do carro, não do lado esquerdo, e o passageiro tá do lado esquerdo e não do lado direito. Muito bizarro isso, cara. Eu nunca tinha visto um carro com mão inglesa na minha vida. Tô vendo agora a primeira vez, eu fico assim, tipo assim, quando eles dobram, eles fazem a curva no lado oposto, então
fica meio confuso se tu vai atravessar. Mas é bem legal, cara, de ver o carro com uma direção no lado oposto que a gente tá acostumado, cara. Eu nunca tinha visto, bem interessante. E olha, galera, a gente tá entrando aqui nesse belíssimo e fofo parque no centro da cidade, porque aqui tem uma estátua de uma das figuras mais ilusitadas e importantes da história da Irlanda. E olha, galera, essa aqui, como vocês podem ver, é uma estátua do Oscar Wilde, ou Oscar Wilde, como vocês preferirem. Ele é um dos maiores escritores e dramaturgos da história, bem polêmico, por sinal, em vida. E é bem legal que tem uma estátua dele bem bonita aqui, ó, em cima de uma pedra gigantesca no meio desse parque bonito que eu mostrei. Porque eu descobri uma coisa que nem eu mesmo sabia quando eu tava pesquisando para vir pra Irlanda. Eu descobri que ele, na verdade, é irlandês. Ele nasceu aqui na Irlanda, aqui na cidade de Dublin. E ele tem uma estátua bem aqui nesse parque, nesse lado, porque ali do outro lado da rua é a casa dele. Ele morou ali naquela casa. E por sinal, ali na esquina tem um outro restaurante ou café com uma estátua dele também sentado num banco. Acho que ele frequentava essa zona aqui. Mas é bem interessante. Você não conhece o Oscar Wilde, você tem que ler, por exemplo, o Retrato de Dorian Gray, que é provavelmente a maior obra dele. Um livro bem curtinho, mas bem interessante. Eu achei bem legal o fato de ter uma estátua dele, uma estátua bem diferentona, toda colorida, com uma cara ali de sarcástico, bem Oscar Wilde. Porque quem já leu uma biografia ou umas informações sobre a vida dele sabe que ele era bem polêmico. E aí, como eu falei, é só atravessar o sinal aqui, tem o parque bem ali. E essa aqui é a casa onde ele viveu. Olha, ele morreu em 1990 em Paris, mas ele viveu aqui, ó, entre 1855 a 1878. Ele viveu aqui, dramaturgo, poeta irlandês, Oscar Wilde, viveu nessa casa. E galera, como vocês sabem, eu ainda não visitei Londres, mas eu tô muito certo que quando eu visitar Londres vai ser uma coisa muito parecida com o que é Dublin aqui na Irlanda, porque é bem... Cara, é muito cara daquelas coisas que a gente vê da cidade de Londres, sabe? Aquelas ruazinhas, aqueles prédiozinhos muito juntinho do outro, uma arquitetura mais diferente que eu acho que é inglesa, né? E Dublin parece muito assim, cara. Eu achei bem bonitinho assim, só que de uma escala bem menor, né? Porque Londres é uma mega cidade, uma mega metrópole. E Dublin é uma cidade grande, mas não é tão grande assim. Mas a vibe parece muito Londrina também, parece muito similar, cara, na minha opinião. Olha, galera, esse aqui é o que parece ser bairros mais tradicionais aqui na Irlanda. Olha, com essas casas aqui, ó. Casas todas feitas de tijolos, laranja, assim, ó. Bem pequenininha, uma do lado da outra, olha. Formando quarteirões e quarteirões, assim, com essas portazinhas assim, ó, uma entrada bem simples, uma casinha bem simples, uma fachada bem simples, todas com tijolo, bem laranjadinho e tal. Tem vários e vários bairros, assim, o bairro mais simples, no caso, eu acho que são. Olha só como elas são, né? A fachada, muito simples, cara, uma porta, uma janela, duas janelas, acho que os dois andares pertencem à mesma pessoa, mas muito simples assim, cara. E tem vários e vários quarteirões assim, com esse tipo de casa aqui na cidade. E tudo assim, ó, laranjadinho, bem simples mesmo. Esse aqui é um dos monumentos mais perturbadores que eu diria assim, perturbadores. Eu lembro que eu vi isso aqui quando eu tava na escola, num livro de sociologia ou de história, se eu não me engano. Isso aqui é um monumento em homenagem ao que é conhecido a Grande Fome da Irlanda, que aconteceu mais ou menos entre 1845 e 1850, mais ou menos. Galera, a população da Irlanda nesse período, ela dependia muito da batata. A população basicamente vivia, sobrevivia se alimentando de batata. E nesses períodos da Grande Fome aconteceu um fungo que infestou e destruiu toda a plantação. E isso que foi a causa principal dessa grande fome que o país passou por esses anos. E também, claro, a grande pobreza que tinha no país nesse período, o que levou a quase 1 milhão, aproximadamente 1 milhão de pessoas morrerem de fome ou de desnutrição, de doença, também consequência de uma dessas duas outras coisas. E outro 1 milhão de pessoas tentaram imigrar para o Canadá e para os Estados Unidos. Os Estados Unidos tem até uma grande história relacionada aos irlandeses, que foram muito participativos nas construções do país quando eles estavam se desenvolvendo já no século XIX. Isso foi um período bem trágico e que marcou bastante a população da Irlanda, e também foi um dos motivos que fizeram a língua irlandesa decair e meio que começar a se perder. Hoje poucas pessoas falam irlandês, a média de pessoas que falam irlandês não é tão grande, e isso foi um dos motivos também, e outras grandes consequências na população de um modo geral. Como eu falei, eu lembro que eu vi uma vez, quando eu estava no ensino fundamental, uma foto dessa escultura aqui em homenagem a esse período, a memória dessas pessoas, né? E eu fiquei bem perturbado porque elas têm uns aspectos assim, olha, bem perturbadores. Olha essa aqui, um aspecto desolado, uma cara faminta e
corpo esquelético, cara. Eu tinha muita vontade de ver se um dia esse aqui tá carregando, por exemplo, uma criança, parece que já tá morta nos ombros. Isso aqui me marcou bastante. Que legal que eu tô conseguindo ver isso aqui pessoalmente hoje em dia. Uma informação ali que na verdade isso aqui é o começo de uma rota que eles fizeram de caminhando quilômetros, mais de 160 quilômetros até um outro ponto fora de Dublin. Eles foram andando para embarcar em navios e depois embarcar para o Canadá, mas acabou que muitos morreram no caminho porque não aguentaram, estavam já esqueléticos, e quase todos os outros morreram na viagem, e os pouquíssimos que chegaram no Canadá morreram também por causa de fome. Foi quase nulo, foi quase zero assim os sobreviventes. E galera, a história da Irlanda ela é marcada por muita complexidade e conflitos assim, né? Até 1922 ela ainda era parte do Império Britânico, e aí ela conseguiu sua independência só em 1922, mas o norte da Irlanda ele quis continuar associado ao Império Britânico, à Grã-Bretanha, à Inglaterra, e por isso que teve até uma guerra entre eles e vários conflitos entre eles, que ficaram conhecidos como The Troubles, que foi conflitos entre esses dois, e até que eles são até hoje, por conta disso, eles são até hoje separados. Então existe, como vocês sabem, a Irlanda, existe a Irlanda do Norte. E como eu falei, o idioma irlandês acabou se perdendo muito ao longo do tempo, mas ele ainda é o idioma oficial do país. Porém, o inglês é amplamente falado aqui no dia a dia, então as pessoas se comunicam mesmo até por inglês. Tudo é escrito em inglês. Eu já vi algumas placas escritas em uma língua estranha aqui, eu tenho certeza que é irlandês, mas o inglês é o predominante assim no dia a dia. E é bem interessante a história deles, porque é o inglês, é o irlandês gaélico que é falado aqui, porque eles foram colonizados pelos celtas. Então os celtas, com todo aquele misticismo celta que tem daqueles povos antigos do passado que moravam aqui, habitavam aqui antes dos romanos invadirem aqui, é bem ainda presente nessa mitologia e nesse folclore irlandês. É bem interessante. Galera, olha esse lugar que eu tô aqui agora, galera. Eu vi na internet e não imaginei que seria tão legal, velho. Vocês sabem aquelas universidades que passam em filme de época? Que é tipo assim, vários prédios cercando uma grande área aberta onde os alunos ficam circulando no horário de entrada, saída, intervalo. Cara, é isso daqui, velho. Essa aqui é a Trinity College, que é que é a instituição de ensino, a universidade mais renomada da Irlanda. Ela foi criada em 1592, então ela é uma das mais antigas do mundo, e ela tem uma excelência assim, ela é excepcional na nota dela. Então é uma das melhores universidades do mundo também. Mas ela é muito interessante, além da própria universidade ser tão interessante, tão importante assim, até para o país como um todo. Ela também tem uma biblioteca que é um dos pontos turísticos mais visitados daqui de Dublin, que é uma biblioteca bem diferentona assim. Eu vou mostrar umas fotos para vocês aqui, mas eu achei bem legal porque é muito parecido com o filme de época. Tipo, aqui tem os grandes prédios, né, blocos de prédios assim, onde tem as coisas institucionais, administrativas e de ensino, e aqui tem uma grande área assim, onde a galera fica circulando, não só os alunos como também turistas aqui que vêm para ver. Bem interessante, cara, me lembrou muito aquele filme de época da Inglaterra, porque isso aqui eu nunca tinha visto uma universidade desse tipo assim, tipo, cercada assim, essa área assim. Mas é muito filme de Inglaterra. Nesses filmes e séries da Inglaterra sempre tem esse tipo de coisa. E olha, galera, essa aqui é a Catedral de São Patrick, que é o padroeiro da cidade. Olha como é linda essa entrada aqui. A rua fica ali em cima e a catedral fica aqui embaixo. Tem um estilo bem imponente, parece estilo romano, não é gótico. Mas olha só como ela é linda, cara. Aí tem um parque aqui na frente tão lindo. Pior que tá tudo tão verdinho aqui nesse período do ano, normalmente nesse inverno é tão cara de morto. E olha só como é bonito os arredores. Espero que esteja aberto, que eu quero dar uma olhada pra ver como ela é, mas essa parte aqui da frente é bem bonita. Gostei mesmo. Galera, essa igreja aqui, ela foi construída exatamente onde se encontrava o poço que o São Patrick, né, que foi se tornar santo depois de um tempo, onde ele fazia o batizado dos seus fiéis e convertidos. Então foi exatamente aqui que ele fazia isso, aqui na cidade de Dublin.
E isso acontecia lá em 450, cara, depois de Cristo. Então muito antigo mesmo. Infelizmente eu não vou entrar nela porque ela tá cobrando ticket pra entrar e é 10 euros e eu não pago pra entrar em igreja. E é desse lugar tão fofinho aqui na frente dessa igreja tão histórica que eu vou encerrando mais esse vídeo aqui no meu canal. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o primeiro vídeo dessa minha viagem aqui pela Irlanda, esse tour pela Irlanda. Eu vou tentar trazer algumas paisagens, principalmente pra vocês, bem bonitas, mas já foi o começo bem legal. Espero que vocês tenham gostado de conhecer comigo essa cidade de Dublin. É tão bonitinha, um sentimento tão pacífico aqui nessa cidade, tão jovem também. Eu achei muito legal, muito bonita a cidade. E eu espero que vocês tenham gostado. Como eu já falei, se você gosta de conteúdo de viagem e gosta de ganhar dicas dos lugares que eu viajo, principalmente, se inscreve aqui no canal. E se já é inscrito, recomenda para um amigo, que isso ajuda demais ao meu canal a crescer, a trazer mais conteúdo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Júnior Sem Fronteira, diretamente de Dublin, na Irlanda. Até a próxima e tchau!